É um fato que nosso universo é dualista. Para tudo que existe, existe também seu polo oposto. Quente, frio, amargo, doce, felicidade, tristeza, bem e mal. Todas essas coisas são na verdade, face da mesma moeda. O frio, na verdade não existe como algo à parte do calor. Na verdade, o frio é a ausência de calor, ele é medido no mesmo termômetro, na mesma escala, não se mede o frio, se mede o calor em cada ambiente ou coisa. Por isso que coloquei como polo oposto, pois tudo isso é medido no mesmo termômetro. Fazem parte, esses opostos, da mesma moeda cada um. Mas e Deus? Se a criação expressa o Criador, seria Deus dualista em si mesmo? Algumas religiões, que surgiram a partir da observação da natureza, afirmam que sim. Na filosofia chinesa, nós temos o Yin e o Yang, representando o Criador e todo o universo criado. De fato, no taoísmo, Deus é chamado de todo, exatamente para expressar toda a existência dualista, que se observa na criação. Como o todo, Deus teria o bem e o mal em sua essência, sendo o mal algo necessário para a existência do bem. Nessa visão, a malignidade é o movimento necessário para que o bem se manifeste. Sem o mal, o bem não tem contraste, portanto se torna imperceptível, inexistente. As religiões e filosofias orientais nivelam o Criador à sua criação, e o compreendem a partir daí. Existe um pequeno detalhe, que tornam essas filosofias ineficientes em relação ao Criador. Vamos analisar um pouco mais. Não dá para se estudar o Criador através de sua criação. Qual o caráter do homem que fez a cadeira que você está sentado agora? Qual a intenção da mulher que costurou a roupa que você está usando? Percebe que a intenção, o caráter e certas atitudes só é possível saber se nos forem reveladas pela própria pessoa? Dá para saber algumas características do autor, mas não dá para conhecê-lo verdadeiramente, através de suas obras. O autor sempre é maior e mais complexo que suas obras, e suas intenções nem sempre são compreendidas por quem as vê. Para conhecermos o autor a fundo e saber suas intenções, precisaríamos ouvir a explicação que ele próprio dá a respeito de cada aspecto de sua obra, que muitas vezes é completamente diferente do que percebemos ao ler um livro ou ao ver uma arte. Quantas pessoas se decepcionaram ao ver a explicação que o autor de uma música deu sobre sua criação? Quantas desilusões sofremos ao ver a explicação de certos autores sobre suas obras? Preferíamos nunca termos visto tais revelações. Nossa fantasia era muito mais bela. Se essa dificuldade surge no ambiente meramente humano e artístico, o que te faz pensar que seria diferente tentar entender Deus através de sua arte? O Criador já se comunicou com algum humano? Ele já disse a alguém o porquê desse mundo existir? Se disse, como ter certeza de que, de fato, foi ele quem disse? Ele teria que, junto com sua revelação, fazer demonstrações de poder. Algo que fugisse à realidade, que fosse humanamente impossível. Teria também que fazer tais coisas, na presença de várias testemunhas. Não poderia ser algo secreto e pessoal, teria que ser visível, grandioso e completamente observável. Existe alguma religião, algum livro sagrado, que possa comprovar historicamente alguns milagres? Teria que ser algo comprovado, Deus revelou e a coisa aconteceu, sem cair uma única vírgula. Vamos colocar a Bíblia à prova e ver se ela sobrevive a esses requisitos. Edom é mencionado pelos acadianos, assírios, romanos e egípcios. Essa nação é muito mais mencionada no passado do que Israel. É custoso achar algum povo antigo falando de Israel, mas de Edom é algo extensivo. Isso mostra que essa nação foi muito mais importante, aos olhos dos demais povos, do que a tímida nação israelense. Se Israel não existisse hoje, teríamos grande dificuldade de provar sua existência, usando o registro histórico de outras nações. Essa é a diferença entre a grande nação de Edom e a pequena nação israelita. O que isso tem a ver com o milagre visível de Elohim?
Deus falou pela boca dos profetas israelitas, que a nação de Edom desapareceria, da face da terra. Deus disse, que nenhum descendente de Edom sobraria para contar a história. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 35, 9. Onde está a grandiosa Edom? Cadê os edomitas? Deus disse, que Israel existiria até o fim dos tempos. Onde está Israel? Você pode achá-la no mapa? O que definiu o futuro de uma nação, em detrimento da outra? Foi apenas uma palavra do Criador. Esse vai existir e aquele não. O que os egípcios construíram foi incrível. Séculos de reinado e sobrevivência tiveram seu fim na boca do profeta Ezequiel, e não haverá mais um príncipe na terra do Egito, porém o temor na terra do Egito. Ezequiel 30, 13. Até hoje se encontram grandes obras de arte egípcia, histórias incríveis de seus faraós e um legado inquestionável de engenharia civil. Quem é o príncipe do Egito hoje? Nem sequer é um egípcio genuíno quem governa o Egito. Os árabes tomaram a nação egípcia, e a miscigenação extinguiu os costumes genuinamente egípcios. Nesse Egito árabe, nem sua língua original sobreviveu. Hoje ele é apenas um país miscigenado, que vive da glória de um passado distante. E Israel? Continua sendo Israel, morando no mesmo monte, falando relativamente a mesma língua de milênios atrás. A Babilônia, a cidade impenetrável, com suas muralhas e fossos, foi tomada por Ciro da Pérsia em 539 a.C. O que isso tem de milagroso? Reinos caem. Verdade, reinos caem. Mas essa queda foi predita 150 anos antes do nascimento de Ciro, com detalhes surpreendentes, pelo profeta Yeshayahu, Isaías, como é conhecido no Ocidente, no capítulo 44,28. Veja o que diz: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Estamos falando de uma predição com nome. A reconstrução de Jerusalém e de seu templo seria determinada por um rei chamado Ciro. O impressionante disso tudo é que, quando isso é profetizado, nem a mãe de Ciro era ainda nascida, que dirás ele? Ela se cumpre 150 anos depois, sem cair uma única vírgula da profecia. Lembrando que estou falando da ordem de reconstrução, e não que a reconstrução foi realizada na época dele. Quem apressa a reconstrução é Neemias, na época de Xerxes, mas na chegada dele a Jerusalém, a cidade já estava sendo reconstruída por ordem de Ciro. Mas não foi só o nome de Ciro que Isaías profetizou, foi a forma como ele venceria a Babilônia. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Isaías 44,27. Para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45,1c. Segundo o Deus de Yeshayahu, o rio secaria diante de Ciro, e as portas permaneceriam abertas diante dele. O relato de Xenofonte, historiador militar, discípulo de Sócrates, filósofo da Grécia, diz que ele entrou pelas portas da frente do palácio, sem fazer esforço algum. O rei foi morto e na manhã seguinte, todas as cidadelas se renderam a ele. As portas estavam abertas para a entrada dele, exatamente como na profecia. Heródoto, historiador grego, nos conta que Ciro realizou uma transposição do rio Eufrates. Essa façanha baixou o nível do rio, a ponto da água ficar abaixo da coxa dos soldados persas. Eles entraram em Babilônia enquanto o palácio estava em festa. Os soldados foram pegos de surpresa, não houve grande derramamento de sangue. O rei entrou pelas portas do palácio, matou o rei da Babilônia, e decidiu manter a cidade. Uma profecia bíblica com testemunhas. Não crentes, ao contar a história, endossam o testemunho bíblico. Não acredito na Bíblia porque sou bonzinho, um crente emocionado. Creio nela porque já venceu muitas batalhas, muitos levantes já se dobraram diante de suas páginas. O livro mais combatido do mundo, mais criticado, mais posto à prova, e ainda assim,
cá estamos nós, diante de tal testemunho grandioso. Quem senão Deus poderia fazer tal predição? Alguns céticos, apavorados com tal profecia, caluniam o livro de Isaías, dizendo que só pode ter sido escrito posteriormente a todos os eventos. Ninguém jamais em nenhuma religião fez uma predição tão precisa. Não estamos falando de textos complexos, cheios de enigmas e simbolismos, estamos falando de uma profecia clara, que chama à existência o que não existia. Inclusive, foi ao ler essa profecia que Ciro reconheceu a grandeza de Elohim e emitiu o decreto da reconstrução de Jerusalém. Outra profecia contra a Babilônia veio pelo ministério de Irmiyahu, Jeremias, como é conhecido no Ocidente. Ele predisse: porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram, e se foram. Jeremias 53. O Deus da Bíblia predisse que não haveria moradores em Babilônia, ela ficaria deserta. Por muitos anos ninguém sabia onde as ruínas de Babilônia se encontravam. Teve arqueólogo até chamando ela de mito, até que Robert Coldevey desenterrou parte da antiga muralha, confirmando com ela vários relatos históricos. Babilônia estava soterrada pela poeira do deserto, cerca de metros de profundidade. Foi necessário cavar para achar os restos de uma das cidades mais incríveis que já existiu. Quem mora em Babilônia hoje? Agora veja essa profecia sobre Jerusalém: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Joel 3:20. Mora alguém em Jerusalém hoje? Se existe um Criador, com certeza ele se comunicou com o povo da Bíblia. A Tanakh, Velho Testamento, nós já vimos que possui largo testemunho, mas e a Brit Hadashah, o Novo Testamento? Toda ela é baseada na história de um certo filho de Miriam, Maria, como é conhecida no Ocidente, que foi crucificado pelos romanos no primeiro século. Esse homem, que alegava ser Deus, sim, pois alguém que afirme ser a vida em pessoa, está afirmando ser Deus, curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, e multiplicou 5 pães para 5.000 homens. Podemos provar esses milagres? Não, pois foi algo pessoal, visível apenas às pessoas daquela época. Esse homem, que alegava ser Deus, deveria ter nos deixado um sinal que transpassasse gerações. Algo digno de um Deus. Temos esse sinal? No relato da crucificação, Matatiyahu, Mateus, como é conhecido no Ocidente, relata que houve um terremoto no dia da crucificação e densas trevas. Como ex-coletor de impostos, ele com certeza era um homem que prezava pelos detalhes, e foi graças à sua precisão que temos hoje o maior testemunho da crucificação nunca antes mencionado. Colocarei exclusivamente o relato de não crentes, afinal de contas nada mais fidedigno que o testemunho de nossos opositores. Phlegon de Tralles foi um historiador dos Jogos Olímpicos. Também escreveu sobre vários eventos curiosos, tipo, pessoas que estavam vivas há mais de 100 anos, criaturas fantásticas e bizarras. Ele me parecia mais um repórter da época, do que um historiador. Ele é uma peça importante no nosso quebra-cabeças, pois em seu livro Olimpíadas, ele descreve com detalhes como houve um eclipse nas Olimpíadas do ano 33 d.C. Segundo ele, esse eclipse solar anoiteceu o dia, a ponto de se poder ver as estrelas do céu. Isso foi um evento ocorrido próximo ao meio-dia. Esse evento foi acompanhado por um tremor de terra, que foi sentido na Bitínia, movendo várias coisas de seus lugares, inclusive em Niceia. A Bitínia ficava onde hoje é a Turquia, na costa do Mar Negro. Estamos falando de uma distância de cerca de 1.563 quilômetros. Que tremor de terra foi esse? Sentido a essa distância? Acompanhado de um eclipse solar, tão denso que se pôde ver as estrelas, próximo ao meio-dia, do ano 33 d.C. Jesus o Messias, morreu às 15 horas da sexta-feira da Pessach, ou seja, próximo ao meio-dia, do ano 33 DC. Mas confiaremos no relato histórico de um pagão, que não tinha nenhuma intenção de endossar a fé ateia dos cristãos? A própria pergunta afirma, e fortalece nossa resposta. Mas, como se não bastasse Phlegon de Tralles
chamaremos ao banco de testemunhas outro historiador, dessa vez um samaritano, um dos primeiros historiadores que escreveu em grego koiné, Talus, mencionado por Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia e Júlio Africanus. Ele narra no terceiro livro de suas histórias, com a intenção de minimizar o cristianismo, que a escuridão que houve no dia da crucificação não passou de um eclipse solar, completamente natural. Com isso, ele se torna nossa testemunha ainda mais fidedigna, pois confirmou não só a escuridão na hora da crucificação, como fez sem a menor intenção de fazê-lo. Olha a coincidência, Yeshua morre, e imediatamente há um terremoto sentido, pelo que se pôde perceber, a nível global, junto com esse tremor, o dia vira noite a ponto de se poder ver as estrelas no céu, e tudo isso é devidamente registrado e contado por não crentes. Seria o Criador juntando e preservando evidências, de que de fato, ele tem se revelado ao povo da Bíblia. Estamos falando de fatos que foram testemunhados, vistos e narrados, por pessoas que não tinham a menor intenção de confirmar nossa fé. Então sim, ou o Criador tem se revelado a nós, ou vivemos em meio a centenas de coincidências. Sobre a volta à vida de Yeshua, o apóstolo Paulo mencionou que mais de 500 pessoas viram ele depois da ressurreição. Todas essas pessoas preferiram ver a morte de seus amados, a tortura de seus filhos, e a própria morte, do que negar a ressurreição. Elas enfrentaram leões, empalação, fogueiras, apedrejamentos, esfolamentos, decapitações e até crucificações, mas não negaram o que viram. Preste bem atenção. Os direitos humanos proibiram a tortura de prisioneiros após a Segunda Guerra, alegando que sob tortura, todo inocente confessa a culpa para se livrar do tormento. Aqui no Brasil, várias pessoas inocentes confessaram crimes, só para escapar da tortura durante a ditadura militar. E os crentes? Estamos falando de pessoas sendo esfoladas, ou seja, tendo tiras de couro sendo arrancadas de sua carne. Crentes tendo que ver suas filhas sendo abusadas, mortas, torturadas. Enquanto isso, a proposta, negue que viu ele vivo e tudo isso acaba. O que esse povo viu, que nem a tortura extrema foi capaz de fazê-los desmentir. Nero empalava os crentes e ateava fogo neles para iluminar o jardim de sua casa. O que esses crentes viram? Que tal imagem não os acovardava? Pedro e Paulo foram martirizados sob comando de Nero. Parte desses irmãos que viram Jesus ressuscitado, também sofreram martírio. O que? Por gentileza responda, eles viram que removeu do coração deles completamente o medo da morte? Deus de fato se revelou ao povo da Bíblia. Perceba que o universo não é a expressão exata do ser de Deus, mas de sua vontade. É da vontade dele, do querer dele, que algo contrário à sua natureza exista, única e exclusivamente, para que sua criação pensante possa ter a liberdade de escolha. Esse é um ato de amor inigualável. Deus criou um mundo onde sua vontade pudesse ser contrariada, só para dar a seus filhos a chance de ser algo diferente do que ele deseja para eles. Então, o mal é o caráter reverso do Criador? Sim. Podemos afirmar então que a malignidade é a ausência do caráter do Criador? Sim. Quanto menos do caráter do Criador existe em uma pessoa, tanto mais maligna ela é. O frio é a ausência de calor. O mal é a ausência da natureza divina. Nesse universo dualista, Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus é o bem existente, e sua ausência é o mal. Quanto mais apagada estiver nossa natureza divina, mais malignos nos mostramos. Quanto menos dele existe em nós, mais malignos somos. Deus criou a possibilidade de se opor a ele. Portanto, apesar do mundo ser dualista, todavia Deus não é, haja vista que ele se opõe ao mal, se colocando, portanto, como inteiro bem. Nele não há variações nem mudanças, Deus é imutável. Tendo passado do ponto em que procurávamos um livro sagrado com testemunho histórico, para tomarmos como base revelativa do ser do Criador, usaremos a Bíblia como fonte do saber divino. A Bíblia afirma isso, do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17b. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3,6. O Criador se declara imutável. Mas nesse nosso universo, existe o princípio do ritmo,
tudo está em mudança o tempo inteiro. Hermes Trismegisto, filósofo egípcio, identificou bem esse princípio ao observar a natureza. Tudo sobe e desce, tudo tem seu fluxo e refluxo. O rei Salomão também identifica o princípio do ritmo e escreve Eclesiastes 3, uma das passagens mais filosóficas da Bíblia. Porém, Salomão coloca essas variações debaixo do sol, ou seja, na criação e não no Criador. Ele percebia a transcendência do Criador em relação às suas criaturas, bem diferente da filosofia chinesa taoísta, do panteísmo indiano, e de tantas outras religiões e pensamentos que colocam Deus como sendo dualista, ou como tendo um irmão, de força equivalente que se opõe eternamente a ele. Salomão teve uma revelação a mais que os demais citados. Acreditando que você entendeu que a humildade de Elohim o faz se diminuir ao nível humano, para se comunicar conosco, como mencionado anteriormente aqui, e devidamente comprovado por suas palavras, não gastarei tempo digitando sobre o porquê Elohim fala em arrependimento, em mudar de ideia sobre um castigo, em saudade ou em variação de humor. Nós mudamos, o mundo muda, a paisagem muda, porém é tolice acreditar que a energia primordial e eterna, da qual brota toda existência, possa sofrer mudanças em seu caráter. Existe mudança em Deus? Existe. Houve um tempo em que somente ele existia, até que por decisão própria e livre, decidiu criar seres à sua imagem para interagir com eles. Elohim, que até então não tinha nome, pois só tem nome quem precisa se distinguir dos demais, criou uma realidade onde esses seres fossem livres para escolher viver com ele ou não. Ao criar essa realidade, houve uma mudança física em Deus, pois agora havia um universo que antes não existia, houve um pequeno espaço separado em meio ao infinito, para que a criação celeste pudesse existir. Deus criou o que conhecemos como céu, e o povoou com seres angelicais. Essa foi a primeira mudança em si mesmo. Mudança física e não em sua natureza. Quando Deus falou que não muda, o contexto é seu caráter, seu amor, sua decisão de fazer de Israel seu povo. Se não há mudança no caráter de Adonai, não há dualidade em seu ser. Se houvesse dualidade, haveria variações, desequilíbrios, exatamente como há em nós. Deus seria temperamental, e a qualquer sinal de desarmonia, a Deus criação. Mas ele se mantém sereno, imparcial, sóbrio, exatamente como alguém perfeito em bondade seria. A única razão desse universo ser dualista, é para que possamos escolher entre o ser de Deus, e o não ser de Deus, o oposto a seu caráter. Então sim, nosso universo é dualista e possui ritmo, porém Adonai não, o ritmo é criação dele mas não é ele. Não se esqueça de se inscrever na Casa do Messias. Estamos só iniciando nossas reflexões sobre o reino do Eterno. E para continuar tendo acesso a esse conhecimento, você precisará se inscrever e ativar o sininho. Clique no gostei, assim você estará ajudando esse vídeo a chegar em mais pessoas. Obrigado, Shalom, Shalom.